A escola, atualmente, se constitui, por mais que tenha pessoas e valorosos profissionais, professores, gestores, e sempre a gente reduz a escola ao processo de gerenciamento de aprendizado, entendeu? Professores, gestores, quem faz a limpeza da escola, quem faz a comida, quem abre o portão, porque são elementos fundamentais para o processo educacional. Então, eu acho que, primeiro, a escola virou, infelizmente, tem hoje, para a questão, está aqui o próprio exemplo de uma estudante que falou, é um processo muito de opressão. Então, muitas vezes, o prefeito lá no primeiro ano, segundo ano mais ou menos de governo, ele disse: Edmilson, você tem que conversar com a educação, porque nós precisamos abrir as escolas no final de semana. Eu falei, pelo amor de Deus, mantém fechado. Porque pelo projeto de educação que tem, é melhor não abrir. Porque a pessoa fala, eu vou vir de segunda a sexta, tem que vir sábado, domingo ainda aqui. Melhor não, né? Não mexe com isso não, como diz lá na minha terra. Então, ou seja, nós temos que, um outro elemento, a escola tem que ser agradável de segunda a sexta durante todos os dias e que crie a possibilidade no final de semana de funcionar. Quando eu estou dizendo aqui de forma, em tom de brincadeira, e eu concordo, que é de chorar, mas eu acho que se a gente também não tiver essa capacidade de dialogar e de dizer, nós precisamos de uma escola diferente. A escola diferente precisa de profissionais diferentes. A escola precisa valorizar, não falei aqui, mas para não ser repetitivo demais, a questão salarial. É impossível que alguém receba R$ 1.500, R$ 1.400, R$ 1.300, ou menos que isso em muitas regiões, para a carga de trabalho que se tem. É impossível. Então, ou seja, essa valorização, porque você tira, porque ele fez a opção, se exonerou, não vou ficar. É impossível você ter hoje um gestor, um dirigente de uma escola que tenha que ter 2 empregos. Ele tem que dar aula num lugar e gerenciar a escola no outro. É impossível, porque, na verdade, eu acho que quem tem que ter tempo integral. Ele tem que ser valorizado para estar lá o dia inteiro, para atender tanto de manhã, como à tarde, como à noite, dentro do seu horário, mas tendo a possibilidade de dizer, olha, estarei hoje à noite aqui porque eu tenho um problema para resolver, ou estarei de manhã. Ele não precisa ficar às 12, mas ele ter esta possibilidade de fazer. Então, acho que a escola, a gente só vai conseguir esse processo quando a escola ficar mais a cara do nosso público. Quem que é o nosso público? O aluno. Se o aluno não se sente bem, eu também não vejo felicidade no rosto dos professores dizer, não, olha, eles não estão bem, nós estamos bem. Qual a paixão que nos movimenta? Boa pergunta. Eu acho que quando você pergunta para um aluno o que você faz aqui, você não consegue uma resposta. O máximo que a gente consegue ouvir é dizer o seguinte, eu venho aqui por conta dos meus amigos. Eu venho aqui para ver pessoas. E isso é muito legal. Eu não acho ruim, porque às vezes a pessoa, você tem que vir aqui para estudar. Não, venha para se relacionar, venha para ver pessoas. Então, acho que a gente tem que, concordo com você, essa busca, qual a paixão que nos leva a fazer isso? Educadores, funcionários, alunos, essa coisa toda. Até porque a escola, ela não acompanha, quando eu estou dizendo escola, eu estou dizendo enquanto instituição. Instituição, escola, seja ela pública ou privada, ela não acompanha o que a sociedade está acompanhando. Vocês não sabem qual é o problema quando você tem algo que é real hoje na escola, que se reflete de forma muito menos repressiva, que é a questão do homossexualismo na escola. O que você faz? Porque as pessoas tratam, e eu não estou exagerando, como se fosse um problema de doença. Diretor, tinha 2 meninas lá se beijando. O senhor não vai fazer nada? É um problema. Então, ou seja, isso vem de todos os lados. A escola não está preparada para isso. E aí eu discordo. Tem muita gente que não gosta de novela. Eu sou igual você, não tenho tempo de assistir e tal, mas eu acho que também é para a gente ver e um pouco se atualizar do que está acontecendo. Mas eu acho que a novela é a forma brasileira de você chegar e atingir conteúdos. Eu acho que ela é mal utilizada. Eu acho que o conteúdo que se coloca é um conteúdo ruim. Porque mesmo como trata um tema como esse de homossexualismo, acaba dando o efeito contrário. Porque da forma que aparece na novela, fica pior, porque não aprofunda a discussão. Entendeu? Acaba sendo algo tão distante que você não consegue dialogar. Mas eu acho que a gente tem que insistir. Eu acho que qualquer processo, inclusive da questão da TV pública, que a gente fala, vai ter que entrar nisso de novela, vai ter que dizer, dialogar, colocar outros temas que têm importância para o país. Quem é gestor, quem é prefeito, quem se elege prefeito, infelizmente, gente, e vereador também, não é só prefeito, vereador, governador, infelizmente, entre a possibilidade de inaugurar uma obra vistosa, inaugurar uma escola de teatro, que não tem prédio, que é algo subjetivo, é o que vai acontecer por aí. Existe uma dificuldade das pessoas se convencerem disso. A maioria das pessoas, elas acreditam que elas
não tem que escolher que produto cultural ela assiste ou o que ela tem. Entendeu? Ela realmente acha que ela não deve entrar no museu. Entendeu? Aquele lugar é grande, é meio assim, tem um segurança na porta. Entendeu? Não sei se eu tenho que ir lá. No máximo, elas podem achar que tem que ir ao cinema, mas aí lida assim, entendeu? Não sei se o filme é legal, vai passar na TV depois. Entendeu? Então, a maioria das pessoas não tem um processo que é de opressão, de não se sentir no direito de usufruir um bem cultural. Então, não é só oferecer a agenda. Ela tem que acreditar que pode. Acho que tem uma coisa que está surgindo agora, e que, se tudo der certo, a gente aprova esse ano ainda, que é a história do Vale Cultura. E eu acho que isso pode causar assim, uma inflexão na luta de classes, porque você vai colocar toda uma base de trabalhadores que simplesmente vai ganhar um dinheiro que ele não pode gastar em outra coisa. O que eu vou fazer com isso? Como eu não posso gastar em outra coisa, eu vou ter que consumir cultura. Porque ele vai ter o dinheiro todo mês. Todo mês ele vai receber lá o cartão com R$50 para consumir cultura. O que eu vou fazer com isso todo mês? Entendeu? Ele vai ter que buscar, ele vai ter que procurar as opções. Entendeu? E isso é o que pode ser, em muito pouco tempo, revolucionário, e que vocês, que também estão na relação da educação e da comunicação, vão ter que lidar com isso. Né? Que tipo de produtos a Secretaria Municipal de Cultura também vai oferecer para essas pessoas consumirem? Entendeu? Acho que isso vai ser algo que vai mexer com uma estrutura. Não vai ser agora, vai demorar um pouquinho. De certa forma, a vida é assim, é cheia de conflito, entendeu, Patrícia? E os conflitos geracionais, eles existiram na década de 20, na década de 30 e existem agora no século XXI. Entendeu? E esse conflito vai existir. Então, você vai reclamar da professora porque ela viveu, na juventude dela, uma outra realidade de professora que ela também criticava, que ela também achava uma anciã. Entendeu? Mas esse conflito move o mundo, né? Porque ela é obrigada também a pensar um outro modelo de falar com vocês, apesar de ela ter acreditado o tempo todo que devia de falar de um jeito. Hoje os professores vão ser obrigados a pensar, poxa, eu vou ter que entender esse negócio de internet aí, porque como meus alunos só falam nisso, eu sou obrigada a entender esse negócio. Então, eu acho que eu gostava muito mais quando a aula era na rua. E aí não pensa no Rio de Janeiro, né? Quando o professor levava a gente para o cais do Porto. Aí ele chegava assim, então, porque o navio chegou aqui. Aí você olha para o lado, chegou aqui o navio. Entendeu? Não é assim, é outra aula de história. Entendeu? O navio negreiro chegou aqui, aí você subiu aqui, a rua tinha pedra onde era vendida. Aí você olha para a pedra, você fala assim, caramba, era aqui. Entendeu? Você tem uma outra percepção da mesma aula que você pode ter lá na lousa. Então, do ponto de vista da arte, eu vou contar a história de um amigo mesmo, que também é um militante da cultura e é professor de história. E ele discutia muito com os colegas dele, com a turma dele. Ele é jovem, né? Então, ele é um professor que tem 32 anos, com uma turma de ensino médio que tem 17. Né? É uma diferença de idade pequena, joga bola junto no intervalo. Então, digamos que a turma se sente quase íntima do professor. Né? E, numa dessas discussões, ele, poxa, gente, mas está difícil, assim, trago aqui o filme. Ele tenta ser um professor moderno, descolado, dá aula pela internet, promove chat da discussão do assunto. Assim, tá? Ele tenta, né? Coloca lá um filme para discussão da turma. E aí, depois, assim, gente, então vamos fazer a reflexão, e um aluno devolve para ele assim, sabe o que é? Pensar dói. Pensar dói. E aí, ele ficou com a frase, ele fez, puxa, aconteceu uma situação estranha comigo na sala de aula. Porque é mais fácil reproduzir o conteúdo para vocês. Né? E é mais fácil que vocês só reproduzam um conteúdo do ponto de vista da lógica da roda, da máquina de moer carne. Né?
Joga o conteúdo na louça, você finge que aprendeu o conteúdo, porque você vai lá decorar aquilo para uma prova, vai me devolver um questionário, eu devolvo para você, e como eu tenho a quinta A, a quinta B, a quinta C, a quinta C, você é um número na chamada que depois eu vou ter que prestar conta quantas faltas você teve. Entendeu? Quando você pensa na capacidade de não reproduzir, mas gerar argumento, e disputar a hegemonia, e, portanto, estamos falando sempre de disputar a hegemonia na sociedade, do ponto de vista do pensamento e da formação das pessoas, das suas paixões, você tem que criar mecanismo de pensar, porque na cultura é mais difícil. É difícil. Às vezes você pensa assim, você vai numa peça de teatro, o espetáculo, na maioria das vezes, não está dado. Você vai ter que assistir a peça, refletir sobre aquela peça, dialogar com outra pessoa. O que você achou? Aí a pessoa não entende isso, não entende isso, não entendi outra coisa. Então, esse exercício da provocação, porque aí não é louça, entendeu? Não tem como cuspir. Você vai participar de um processo e agora eu tenho que pensar. Entendeu? E é por isso que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de convencer a investir em cultura, né? Pensa se vai ser se alguém, se do ponto de vista das relações estruturais do poder e da política, é interessante fazer alguém pensar. Então, a educação tem que ser reprodução. Cultura tem que ser o evento. Porque se você tiver capacidade de pensar, e se você quiser mudar? E se, de repente, eu discordar? Sabe por que tem sinal na escola? A escola reproduz a fábrica. É por isso. Na concepção moderna de jornada de trabalho, a escola reproduz a fábrica. Tá certo? E ela reproduz a fábrica no seguinte sentido, você tem que cumprir jornada. Por isso que a gente é avaliado na escola em carga horária. É que nem jornada de trabalho, é carga horária. Tá certo? Então, é o mesmo modelo. Por isso que ela é opressiva. Eu acho que essa questão que está se passando agora no ensino, no Estado de São Paulo, com a questão da apostila, merecia uma ação civil pública. Porque isso é censura da expressão e do conhecimento. Eu acho que tinha que se mover uma ação, e isso é coisa de justiça mesmo, contra o que está sendo feito com a educação. Então, eu acho que é um outro ponto. A função da própria novela na sociedade, ela tem um papel. Né? Se vocês verem, quer dizer, as pessoas se reúnem quando você está na casa, em algum local, a não ser que você não tenha ninguém do seu lado, mas é muito difícil você se junta para ver novela. Uma pessoa chama a outra dentro da casa, está na hora da novela, está na hora da novela. Isso é muito próximo de uma cultura nossa brasileira, que antigamente as pessoas se reuniam e depois debatiam, era um meio de sociabilidade que dizia, está na hora da novena, está na hora da novena. Então, essa relação novena e novela é algo cultural. Eu estou tentando montar alguma coisa a respeito disso, que é uma investigação que a gente faz com essa população mais tradicional, e hoje na cidade, a novela e a novena têm uma similaridade do ponto de vista do diálogo e da sociabilidade. E, por último, a questão da realidade brasileira, que o Ivan colocou aqui, até foi a cartinha da Cecília, falando realidade brasileira, eu acho que é uma forma da gente poder pensar nisso como um trabalho de capacitação, não é? Entre a proposta aqui e o curso de realidade brasileira, que é uma metodologia diferenciada e uma forma de se trabalhar com idades variadas em níveis sociais e culturais completamente diferentes. Não é? Bem dentro daquilo do construtivismo mesmo. Não é? Você pega um autor e, através daquele tema e do autor, do livro dele, você faz a aula a respeito disso. Essa possibilidade, quer dizer, do ponto de vista da cultura, como é que eu poderia integrar e fazer esta comunicação, né, entre essas áreas? Que é essa vivência um pouco da escola-bairro, quer dizer, o aluno vê o que ele tem no bairro, voltado, aberta para o bairro, ou escola-cidade, não sei, né, como se trata de... O aluno, através de que metodologia? Desse trabalho de campo, desse conhecimento fora só da sala. Porque o aluno, na hora que sai, ele vê, ele pergunta, ele vê uma pessoa, quer dizer, a hora que ele vai perguntar para uma pessoa, morador local antigo, ele está fazendo uma entrevista. Ele está desenvolvendo uma metodologia de conhecimento. Quer dizer, eu acho que essa questão do trabalho de campo como método é um encontro com a cultura local. Então, acho que tem coisas pequenas que dá para a gente ir introduzindo dentro dessa estrutura mesmo que está aí.